Como é que se analisa esse primeiro ano de Jair Bolsonaro à frente da presidência da República? É uma contradição grave para a gente não descolar da psicologia popular. Não é? Você julga muito um político pela circunstância dele e a memória. Não é? Então, ele ainda é bastante razoavelmente avaliado porque a memória que ele recebeu é muito trágica. Nunca houve na história brasileira nós cairmos 2 anos sequenciados abaixo de 3%, né, na economia. O desemprego salta de 4 e fração para 12% no período Dilma. Não é? O colapso da moeda acontece de praticamente subtrair metade da capacidade de compra do povo brasileiro. Isso depois de praticamente 10 anos em que a sociedade brasileira experimentou um fluxo de renda, de crédito, de valorização das riquezas brasileiras no estrangeiro, que alimentou uma justa ilusão no conjunto da população de que as coisas agora iam melhorar. E houve uma sensação de fraude. Então, o que é que acontece? Com o Bolsonaro, na prática, a economia cresce 0, nada, mas parece uma coisa razoável em função da queda trágica do que aconteceu lá atrás. Com o Bolsonaro, a televisão abandona a agenda da novelização, a televisão comercial, da novelização do escândalo. Né? Então parece, na psicologia popular, de que a onda da centralidade, do escândalo, da roubalheira, que foi novelizada em horário nobre, parece ter cedido espaço. Essas coisas, portanto, mantêm o Bolsonaro nessa faixa de 25% a 30% ainda de respeitabilidade. Isto é a avaliação relativa para a gente não descolar da opinião do povo. Sim. Mas, para mim, é um desastre completo. É um desastre completo porque, por exemplo, na questão da estratégia de desenvolvimento do país, todos os elementos estão agravados menos um. A taxa de juros é a única exceção em que, de fato, nós temos uma coisa boa, importante. Podia estar bem mais baixa, porque o cenário internacional já é de juro negativo há muito tempo, há uma década, e o Brasil perde uma oportunidade de ouro, uma janela de oportunidade, mas de qualquer forma é inegável que a taxa Selic é a menor da história da taxa Selic. E isso começa discretamente a restaurar o vínculo dos dinheiros com o financiamento da economia, que antes o dinheiro no Brasil só produz dinheiro em si mesmo, e isso está destruindo o país. Praticamente o Estado brasileiro e a política virou uma espécie de catéter, né, sugando as energias de quem trabalha e produz para o rentismo, para a especulação financeira. Na medida que você reduz a taxa de juros, esse é o lado positivo. O negativo é que o consumo das famílias está extremamente deprimido, a brutal informalidade no mercado de trabalho parece ser um objetivo estratégico de um ultraliberal como o Guedes, porque você avilta o valor do salário, o preço do trabalho. O Brasil hoje está com metade da população ganhando R$ 413 por mês para sobreviver. Isso é uma política de governo. E aí o desfinanciamento das rendas indiretas do povo. É inacreditável, mas o Brasil reduziu 16% a execução orçamentária em educação. Numa hora que a gente precisa desesperadamente qualificar a educação, expandi-la em coisas críticas. Não estou nem falando no ensino superior, na ciência, na tecnologia, que são outro nome de soberania. Estou falando num país que tem 60% de evasão na escola média. Não é? Num país que tem menos de 20% das crianças, na hora de construir a arquitetura do cérebro, dos 0 aos 5 anos, em creche. O resto, 80%, não tem creche. Então nós reduzimos 16%. É uma violência, não é? A saúde, já muito depauperada, caiu 6% o investimento também. Então é um desastre, é um desastre. A conduta da posição do Brasil no estrangeiro me está fazendo encher de vergonha. Não é? Onde eu ando, nas universidades lá fora, as pessoas me perguntam perplexas como é que pode um boçal governar o Brasil com tal despudor. Nesses flashes sobre o governo Bolsonaro, como é que fica, então, você tocou agora no final a questão da política externa, do Itamaraty, da política diplomática brasileira? Estão se rasgando tradições de profissionalismo e de qualificação que, se era uma política relativamente pálida, né, e que oscilava na sua liderança, historicamente, entre uma espécie de, vou parodiar aqui o Mangabeira Unger, uma espécie de mascate para os mais pragmáticos, o Itamaraty devia abrir mercados para a gente vender as coisas, e outro que imaginava uma política de que o Brasil devia estar preocupado aí em preservar os laços da Coreia do Norte com a comunidade internacional e se meter na questão da Palestina. Salvo esses momentos assim,
espasmódicos, que são irrelevantes. A história do Itamaraty, na construção do próprio Barão do Rio Branco, é uma história de muito profissionalismo, que compreende com humildade o tamanho do Brasil, o tamanho relativo do Brasil, mas nunca deixamos de ter uma altivez em nome de alguns princípios que nos são muito caros. Por exemplo, a solução pacífica dos conflitos, a não intervenção em assuntos domésticos, por uma ordem multilateral, né, assentada no direito e não na violência. Tudo isso parece muito frufru, mas isso é muito importante. O Bolsonaro comprometeu-se de envolver o Brasil numa escaramuça militar com a Venezuela. Nós não temos nada a ver com isso, a não ser o papel nosso indeclinável de mediar para achar uma saída para o povo venezuelano entre uma ditadura estúpida, indefensável, que é do Maduro, e uma elite podre, que também não é defensável. Nós acabamos induzidos a tomar um lado, né, de uma elite golpista, podre, corrupta, que não é a tarefa do Brasil. Depois nós entramos nessa questão de transferência, sem conversar com ninguém, sem ninguém pedir, sem ninguém reclamar, transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv, que é a capital política de Israel, para Jerusalém, confrontando, né, um esforço imenso da diplomacia brasileira de ficar ali, né, em alguma posição. Nessa questão recente do Irã agora, o Brasil estava por trás, entre outras nações, do rabisco de acordo que o Irã aceitou de não promover a escalada bélica na energia nuclear, e o Trump revoga, e nós entramos num assassinato internacional, quer dizer, uma coisa bárbara, sem consultar nenhum mecanismo, mesmo da precária ordem jurídica internacional, porque se o tal Soleimani estava planejando algum atentado, não sei o que e tal, que é ainda, se não possível, ex ante, como seria do bom direito, ex post, que o Tribunal de Haia tomasse conhecimento dessas coisas, não tem. Os americanos estão agindo, não é? O Trump é melhor dizer, porque os americanos estão reagindo. Enfim, é um desastre. O Brasil tem uma tradição de desconfiança dos vizinhos. Desde a redemocratização, nós temos nos entregue um esforço extremo de nos reaproximar, de remover os medos dos nossos vizinhos, que reminiscem a Guerra do Paraguai, a maluquice do Jânio Quadros na Guiana, enfim. É rápida a deterioração pela grosseria do Bolsonaro no trato das questões internas eleitorais da Argentina, no trato das questões eleitorais do Uruguai, no trato da crise do Chile. Enfim, olha, é um macaco numa casa de louça.